Então vamos lá. Meus amores. Quando a gente fala em, né, só vamos dar uma recapitulada no que a gente viu, no que a gente viu por por esse ano até chegar aqui, né? Nós temos nós temos vamos fazer uma linha do tempo rapidamente até aqui, né? Que eu, antes de começar qualquer escola literária, início assim, eu gosto de fazer essa linha do tempo para a gente entender um pouquinho o processo da evolução da sociedade da época, né? Juntamente com a evolução da literatura, da sociedade, junto à literatura, da arte, enfim. Porque tudo é uma consequência, tá? Do que acontece na história e aí parte para a literatura e para as artes, né? Como a gente viu lá no início, no primeiro bimestre, a literatura é a arte da palavra, né? Então nós vamos trabalhar a arte da palavra enquanto as artes vão ficar com a arte da pintura, né? As esculturas, que vocês vão ter bastante acesso agora. Então, lá no primeiro momento, nós vimos o trovadorismo, né? Que é uma literatura medieval, né? Que traz toda aquela aquelas novelas de cavalaria, né? Das princesas. Quando nós vimos a linguagem, que era o galego, que era a evolução da língua portuguesa, né? O galego português, que era a mistura do latim, que provém das línguas, né, daquele território, juntamente junto com a poesia que era colocada, que era cantada junto com o instrumento, né? Então ele contava. Lembramos agora que a mulher não tinha vez na sociedade, né? O homem falava pela mulher, cantava os versos pela mulher, e a evolução foi se seguindo desta forma. Muitos deles retratavam, principalmente as cantigas de amigo, né? O sentimento da mulher, o sentimento da mulher com a perda, né, do seu amado para as guerras religiosas que existiam na época, tá? E assim, quando a gente estava lá no período de transição, nós fomos para o humanismo, lembram? O humanismo ele já estava dando um valor, né? Lá na literatura do trovadorismo, nós tínhamos o teocentrismo muito marcante. Na do humanismo, a gente já percebeu dentro dos teatros vicentinos, como vocês mesmos viram, né, nessa questão de vocês apresentaram o teatro vicentino na aula, né, no bimestre passado, a prof, que foi maravilhoso o trabalhinho de vocês. A gente percebe, né, nitidamente ali que o homem já está sendo o protagonista da situação. Então, o humanismo é um período de transição, né, para o renascimento e classicismo, porque ele ali já começa a mostrar o homem ali, o que ele faz, o que ele não faz, né, naqueles personagens que vocês viram no alto da feira, né, no alto da Barca da Glória, no alto da Barca do Purgatório, no alto da Barca do Inferno, né? Que nós temos personagens classificados, personagens tipo, porque ele não dá nome aos personagens para designar cada classe social, né? Cada pessoa, para que ela se reconhecesse nas ações dela. Então ali o homem já estava, né? Dando a sua pincelada e juntamente com a ciência que está chegando. Porque nesse período também foi descoberto que a Terra era redonda, porque eles olhavam para o horizonte e eles pensavam que lá, no final, eles caíam, né, iam ladeira abaixo. Então, ali, Galileu, né, descobriu que a Terra era redonda através dos astros, né, que ele tinha essa coisa dos astros, e aí os portugueses, então, lá no Renascimento, no classicismo, jogaram as velas ao mar, né, as caravelas ao mar,
e foram em busca do conhecimento, em busca de terras, né? De conhecer o trajeto. E aí eles chegaram, estamos, né? Chegaram as Índias, e então chegamos no classicismo, que é a ciência, então, ficou voltada para o homem, né? Aquela época ficou voltada para o homem, porque o homem explicou para a sociedade, conseguiu explicar para a sociedade toda a questão, toda a questão científica de que isso realmente aconteceu, o que eram os preceitos, se não, se é, se eram os preceitos, né, da ciência, ele ali começa a ter começa a provar para o povo, porque até então o povo seguia a igreja ceticamente, né, e acreditava de que tudo que acontecia porque Deus quis, né, a explicação era o grande Deus, né, que ele é que tinha explicação de tudo, se eles não voltaram, se eles foram porque antes dos portugueses irem em busca, né, da ciência, da explicação, foram outras pessoas, outras caravelas, só que eles chegaram lá e não voltaram, né? Mas por quê? Porque eles passavam pelas tormentas, as caravelas muito fraquinhas, se acabavam. Então, isso eles explicavam que eles afrontaram a Deus. Por isso é que eles não voltaram. Né? E então, o classicismo, quando Camões, Vasco da Gama, na verdade, né? A caravela de Vasco da Gama, voltou e voltou com especiarias, que era uma coisa que era importantíssimo para aquela época, porque não tinha geladeira, né? Então, o que conservava de fato os alimentos os, é, eram baseados em. Oh, meu Deus, me perdi. Estou aqui olhando a mensagem do grupo da escola. Então, quando eles foram lá e ficaram foram buscaram especiarias, o rei então cresceu o olho e quis que eles voltassem para buscar mais, certo? E aí o que aconteceu? Nesse trajeto eles chegaram no Brasil, né? E aí nós tivemos o quinhentismo também brasileiro, que foi conhecido como literatura de informação, porque também foi em Nova Terra, né? Eles escreveram o nosso registro, o primeiro registro literário é a Carta de Nascimento, do Brasil, né, a Carta de Peru Vaz de Caminha, lá nos Lusíadas, o trajeto que eles lá no classicismo em Portugal, o trajeto que eles foram até as Índias, foi escrito um clássico que é lido e analisado e estudado pelo mundo inteiro, que são os Lusíadas, né, de Camões, que retrata essa trajetória deles. Então, tudo foi uma evolução. E a Igreja Católica no classicismo onde fica, né? Será que ela ficou quieta em relação a isso? Lembram que quando eles foram para o Brasil, na segunda vez que entraram, que os padres jesuítas também chegaram junto às caravelas, a gente viu que eles tiveram uma grande influência, né, para os índios, né, para o Brasil, para essa descoberta. E quando eles tiveram essa influência, eles se influenciaram em relação a isso, se influenciaram tanto na linguagem, nos teatros. Lembram lá que que nós tivemos padres jesuítas que se preocuparam em criar uma gramática para ter uma comunicação com os índios, e a partir daí, então, mostrar mostrar para os índios os dogmas da Igreja Católica. E a partir daí, então, eles batizaram os índios. Eles eram chamados de cristãos novos, né?
Então, eles buscavam cristãos novos. Por que, que eles buscavam esses cristãos novos? Porque eles perderam muitos cristãos antigamente, né? Ali com o classicismo, ali, nesse período de transição, humanismo, classicismo, enfim, porque todo mundo ficava acreditado e admirado pelo que os portugueses fizeram, né? Eles eram heróis naquela época, né? Eles são considerados heróis desse período, porque eles foram em busca, eles conseguiram, eles trouxeram, né, toda aquela as novidades, né, que eles colocaram ali, enfim. E aí vem então a escola literária barroco. Entra o barroco nessa história toda, consequentemente. Por que barroco, né? O barroco vai em 1600 até 1700, não tem um registro marcante assim, mas é mais ou menos nesse período que marca ele. Ele também é conhecido como seiscentismo, né? Como lá 1500, quinhentismo, seiscentismo, 1600. Então, o barroco ele teve início nesse período e ele veio mostrar toda aquela contradição, toda aquela dúvida, né? Conflito que a sociedade na época tinha em ou seguir a igreja ou seguir a ciência, porque naquela época, imagina, até há pouco tempo atrás, a ciência e a igreja elas tinham como é que eu posso dizer para vocês? Convergências, né? Divergências. Elas não aceitavam não aceitavam que ou é a ciência, né? Ou é a religião, tem que ser milagre, enfim. Eles entraram no consenso que agora tudo que não for comprovado pela ciência é considerado milagre, né? Então, por isso, hoje elas estão andando lado a lado, mas antigamente havia uma briga constante e caiu na sociedade do barroco lá em 1600, porque nesse período eles estavam ali, né? A igreja já estava perdendo a força com aquela coisa do Martinho Lutero, né? A contra-reforma, tudo aconteceu e ali eles começaram a perder, né? Os fiéis. E a Igreja Católica, óbvio, né? Naquela época, gente, ela não queria perder dos fiéis, né? Ela era toda poderosa. Então, aí começa o conflito diante da sociedade, tá? Nós temos aqui dois representantes, né? Claro que tudo primeiro aconteceu em Portugal, tudo que a gente vai ver aconteceu em Portugal, depois foi para o Brasil, agora vai ser assim, tá, gente? Vocês vão conhecer o barroco português, depois vão conhecer o barroco brasileiro, tá? Então vai ser, não sei como é que tá na apostila de vocês, que eu não olhei ainda, depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Mas tudo que acontece antes aqui no Brasil, primeiro acontece na Europa, tá? Primeiro acontece em Portugal. Então vocês agora têm que ter essa ideia que a nossa base é a nossa colonização, né? Nós vamos conhecer toda a literatura portuguesa para saber da nossa base, né? Para a gente entender para a gente entender o que é o barroco aqui no Brasil, porque ela vai ser a base de tudo para nós aqui. Então vamos lá, barroco. Barroco quer dizer, né? Não sei se vocês já estudaram a arte barroca com a professora Helenice. Geralmente eles costumam conciliar as artes com a literatura. Vocês já viram ou estão vendo? Estão me escutando? Só me respondam que eu não estou vendo o chatzinho de vocês, tá? Sim, prof. Sim, então assim, ó, o barroco, como a professora Helenice disse, né, com certeza, provém voltada à religião. Sempre vão buscar questões religiosas, sempre vão buscar na pintura, na escultura, as formas arredondadas, aqueles anjos, né, que aparecem
nas igrejas, nos tetos das igrejas, muito pesado, porque o barroco vai ser uma literatura muito pesada. Então a pintura também mostra assim, uma pintura muito forte, né? Aí na apostila de vocês ter, deve ter pinturas que mostram bem isso, esse contraste. Na linguagem, nós vamos trabalhar esse contraste, a antítese, lembram da figura de linguagem, um paradoxo. Então, ela vai ser carregada dessas figuras de linguagem, desse conflito interno. O poeta, o Gregório de Matos, ele vai tentar mostrar para vocês, na poesia, esse conflito que a sociedade estava vivendo naquela época. E nas artes, né, ela também. Então, prestem muita atenção, tá? A ligação que tem a arte com a literatura daqui para frente também. Comecem a associar essas coisas, porque o Enem associa muito. Eu sei que eu falo isso sempre, mas eu vou continuar falando para vocês não esquecerem, tá? Então, o Enem adora associar a contextualização histórica com as artes, né, e a literatura no mesmo período. Então a gente tem que ficar sabendo muito, né, disso tudo para poder ter essa ideia do que é o barroco, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da literatura do barroco, né? Aqui, ó, aqui é uma figura do Aleijadinho, né? O Aleijadinho é um pintor, é um escultor aqui brasileiro, né? Que ele colocou lá nas em Minas Gerais, né, nas igrejas de Minas, ele representou bem o barroco nesse período. Então, ali, o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento, manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Então a gente vai ver muito mármore, vai ver muito ouro, né? Então e na pintura é muito representado isso, né? Na escultura e como é que fala ali, na arquitetura, a gente vai ver muito ouro, né? Então é uma literatura muito pesada, né? Muito forte, e principalmente nessa questão de riqueza e ostentação, tá? O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis. Então, aqui nesse momento, eles perderam muitos fiéis, até por conta da reforma de Martinho Lutero. E Concílio de Trento é a questão da revigorização, desculpa, da Igreja de Roma, né? Eles vigoraram, né? Eles reafirmaram para findar, então, o catolicismo na Europa. A Companhia de Jesus, que é muito importante isso daqui, porque também vai fazer parte do Barroco, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerceu um papel importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio do Trento. A Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, ameaçava a liberdade de pensamento. O clima era de austeridade e repressão. Então, o povo vivia nesse momento, né? Foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento artístico chamado barroco, né? Numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Então, quando a gente fala de barroco, tudo que vocês entenderem de barroco, vai ser tudo voltado à religião. Ela é uma religião católica, principalmente, né? Ela é
uma escola que vai mostrar, tentar trazer o catolicismo como ascensão novamente, como era lá na época medieval, naquele período lá, porque ele estava em decadência, né? Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas, estátuas de santos e monumentos sepulcrais. Eles tinham essa preocupação de que cada comunidade, vocês podem ver, né, que cada comunidade tem uma igreja católica, e até hoje, né, vocês podem perceber que a comunidade ali do centro de Palhoça, por exemplo, é aquela igreja, não sei como é que é o nome daquela igreja, São Francisco de Assis, é isso? Do centrinho ali? Tem aquela matriz, né? Eu acho que é matriz ali, não é? Não sei. O Cálculo é ali, né? Cálculo que frequenta a igreja ali? Ou não? Vocês, vocês podem perceber que, além dali da matriz, aquela ali é a matriz, mas todas as comunidades próximas ali, vamos supor que é lá no São Sebastião, que é lá não sei aonde, tem uma igreja findada que tem a sua comunidade. Então, eles, por esse motivo, que foram criadas tantas capelas e tantas igrejas. Eu vou colocar um exemplo para vocês. Ali no interior de Biguaçu, por exemplo, ainda existem as capelas que são vinculadas à matriz, né? Então não tem missa todos os domingos. Às vezes é culto, então uma vez por mês, ou alguma coisa assim, é que tem uma missa lá, porque o padre vai até lá. Não tem um padre específico, mas tem a capela, tem a igreja lá. Tem a igreja ali de Três Riachos, tem a igreja, duas igrejas ali dos bairros ali que eu conheço, né? E tem lá também mais no interior que a gente foi visitar por causa da contextualização histórica, que eu não sei o nome também da igrejinha. Enfim, né? Não tem missa todos os domingos. Eles têm cultos, né? Porque o padre vai lá de vez em quando, certo? Então, eles, para não perder, gente, isso tudo é para não perder os fiéis, não perderem de vista todos os fiéis que sobraram, né? Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado. Assim, a arquitetura barroca, antes só religiosa, surge também na construção de palácios, com o objetivo de causar admiração e poder. Então, esses palácios que eles construíram, né, na Itália ainda é muito mais vigente isso, né? O Vaticano, por exemplo, né? O Vaticano é um Estado, né? Ele tem as suas leis, ele tem tudo lá, né? Que acontece lá. Alguém já estudou isso, que possa me ajudar a reforçar, né? Em história, eu acho que vocês aprenderam isso, não sei, ou vão aprender, mas o Vaticano é, um, é a parte, né, dentro de Roma, por conta desse período aqui. Então, as características mais presentes, por causa disso, né, as características mais presentes que a gente vê dentro da linguagem, claro, nós vimos lá a arquitetura, vimos lá a, a pintura, as estruturas, a parte das artes, e nós vamos então partir para a literatura. Dentro da literatura, as características que nós vamos ver: dualidade, contradição e complexidade. Dualidade que eles vão estar em constante duelo entre o certo e errado, entre o céu e a terra, fogo e água, sempre vão estar em contradição e muito. Não é complexo que eu posso dizer para vocês, muito. Uma coisa muito marcante, assim, nessa angústia que eles sentiam naquele momento. Obscurantismo e sensualismo. Quando ele fala em obscurantismo e sensualismo, claro que a sensualidade daquela época, que antes vista pelo homem, né, em relação à mulher, é completamente diferente do que Gregório de Matos fala das mulheres, né? Depois nós vamos conhecer um pouquinho sobre os autores, vocês vão ter uma ideia. Hoje eu só vou mencionar eles, mas na próxima aula eu vou falar do Gregório de Matos
e do padre Antônio Vieira, que foram os principais representantes desse período, tá? Então, o sexualismo ele vai falar muito, ele vai descrever muito a questão da mulher, né, de se mostrar, de ser não vulgar, mas se mostrar, tá? Temas religiosos e profanos, sempre voltado para a igreja, sempre voltado para, para o pecado, né? A questão de, eu pequei, vou para o inferno. Tem um poema de Gregório de Matos que retrata bem esse período, que é Jesus Cristo, Nosso Senhor, o título do soneto. E ele utilizou, falou desse período, ele falou desse período que, que, que eles passaram, assim, que eles, né, nessa sociedade assim contraditória, quando ele diz, né, que ele questiona a igreja. Então ele questiona muito a igreja. Ele até teve um apelido que depois vocês vão conhecer por conta disso, né, da linguagem suja que ele tinha, né, de baixo calão, e quando ele questionava a igreja em relação a isso, né, porque ele disse, no poema, né, não que ele falou nessas palavras, mas eu estou explicando o que o poema diz, que ele foi uma ovelha perdida, que ele peca sim, que ele foi pecador, que ele foi isso, né, que ele sabe o quanto ele pecou, só que que é uma ovelha perdida. Mas só que não é ele que tem que ir em busca de Jesus Cristo. Quem tem que buscar a ovelha perdida é Jesus, porque foi ele que perdeu. Então ele é muito ousado, né? Naquela época, em escrever um poema desse, né? Não é à toa que ele era caçado, né? Pelos poderes. Então, ele questionava a igreja nesse sentido. Tá? Não, eu sou ovelha perdida, eu me perdi, eu sei que eu pequei, mas quem é que tem que vir atrás de mim? Sou eu ou é o Deus, né? Jesus que me perdeu? Ele tem que vir me resgatar, não eu ir até ele, mas ele vir até mim. Né? Então ele brinca muito com isso, nos dois tercetos mesmo, ele acaba com o poema todo e com a igreja católica, né, em relação a isso. Valorização, preciosismo vocabular, né, que é um vocabular pesado, rústico, é um vocabulário de difícil compreensão, tá? Ele não é simples. Ele valoriza os detalhes, né? Vamos pensar que tudo que na literatura, na parte das artes, o detalhe, né, das pessoas, o detalhe de como ele desenha, de como ele pinta, de como os pintores pintam, Gregório de Matos e os autores desse período também vão ter também esse momento, né? Então ele vai detalhar. É uma literatura muito descritiva, né? Então ele vai trabalhar muito isso. Linguagem rebuscada, né? Rústica que eu digo, dramática, né? Como eu acabei de falar de Jesus Cristo, nosso Senhor, vem e me busca, né? Vem me buscar porque ele faz um drama ali. Eu tô aqui, né? Vem e exagerada, né? O uso de figuras de linguagem, antítese, paradoxo, hipérbole e metáfora. Bom, ele sempre vai usar esse joguinho de palavras da hipérbole e da metáfora para você pensar, né? Então, a hipérbole nós vamos conhecer muito lá com um sermão de Padre Antônio Vieira, certo? E ele vai trabalhar bem essa questão. Antítese e paradoxo também no sermão, e antítese com as palavras, né? Que a gente fala dessa contradição. Lembram lá do que é antítese? Tudo que é o contrário, palavras contrárias. E quando eu falo paradoxo, aí a gente vai ter que voltar lá, lembram? Que eu disse que a gente tinha que entender bem essas figuras de linguagem aqui, porque elas iam ser características das escolas literárias. Então é isso aí, ó. Essa escola literária, principalmente, ela traz bem essa característica marcante como figura de linguagem, tá? Cultismo, conceptismo. Quando eu falo em cultismo, eu falo de jogos de palavras, tá?
E os jogos de palavras, a gente tem aí na apostilinha de vocês. Ela é representada pela poesia de Gregório de Matos, tá? Porque ele vai trabalhar bem no poema essa contradição das palavras, esse dualismo, né? Que vai representar o dualismo, o conflito interno que existia naquela época. E o conceptismo é o jogo de ideias, né? Que vai ser lá com o padre Antônio Vieira, né? Então, o padre Antônio Vieira, nos sermões, ele vai fazer refletir, ele vai jogar as ideias para que o povo reflita, né? Quem aqui nunca foi à missa, por exemplo, que chega lá na hora do padre dar ele lê o evangelho, né? E depois ele dá o sermão. Aquele sermão é uma reflexão para nós levarmos para a nossa semana, concordam? É o intuito, né? Pelo menos é essa a ideia, né? Dele levar para a semana para que haja uma reflexão. Por isso, o conceptismo, porque o padre Antônio Vieira, ele é um padre jesuíta, né? Da companhia jesuíta, que ele também foi para o Brasil de castigo. Depois eu vou contar direitinho quem foram os autores principais, aí eu vou contar a historinha de cada um, tá? E aí eles usam essas correntes. Essas correntes, cultismo e conceptismo, se vocês quiserem colocar na apostila de vocês aí num cantinho, elas são chamadas de correntes literárias barrocas. Quando eu falo em corrente literária barroca, é cultismo e conceptismo. Tá? Aí o cultismo, Gregório de Matos segue o cultismo, né? Enquanto Padre Antônio Vieira segue o conceptismo, certo? Então, a gente tem questões de vestibulares, Enem, que tem essa ideia. Então, já para vocês entenderem um pouquinho. Se vocês quiserem colocar lá no cantinho da apostila, é importante, tá? Os autores, né? Então, aqui, os autores do Barroco em Portugal, quem representou o Barroco foi principalmente, né, Padre Antônio Vieira, depois o padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo, Francisco Rodrigues Lobo, Soror Maria Alcoforado. Por que o padre Antônio Vieira foi o importante, foi o destacado? Porque ele foi o cara que desobedeceu à igreja, tá? Então, por isso é que ele ficou marcado, certo? Então, em Portugal, ó, tudo que aconteceu até agora, o que eu falei, aconteceu em Portugal e que vai ser aplicado aqui no Brasil, consequentemente, né? E os escritores do Barroco brasileiro foram Gregório de Matos, Bento Teixeira. Nós temos Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente Salvador, Frei Manuel da Maria Santa de Itaparica, mas o que melhor representou, que deu mais ênfase no Barroco brasileiro foi Gregório de Matos, tá? Bento Teixeira, coloquem aí na apostila de vocês. Bento Teixeira, ele foi o cara que abriu o Barroco brasileiro, tá? Com a obra Prosopopeia, tá? Então podem colocar ali a obra Prosopopeia de Bento Teixeira, foi quem abriu o Barroco brasileiro em 1601, coloquem assim, tá? Aí aqui eu tenho um trechinho só para vocês entenderem um pouquinho das características voltadas aqui. Aqui é um trecho do sermão do padre Antônio Vieira, tá? O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho, a terra boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações duros e obstinados. E nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados, com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam e todas passam. E
e nestes é pisada a palavra de Deus, porque o desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se colhe cento por um, né? Et fructum fecit centuplum, ali é em latim, tá? Então, aqui, ó, ele usa esse joguinho de palavras para a questão de como, né, que eu posso ser o caminho, se eu não sou, se são espinhos, se não é, se eu tenho a palavra, enfim. E que ele acreditava, ele brigava muito é, nesse momento, porque os grandes governantes que diziam seguir a Deus não usavam as palavras, não aplicavam as palavras, pelo contrário. Então, por isso é que ele se dizia contra a igreja, tá? A cidade da Bahia, isso aqui é um soneto, o uso de soneto permanente, tá? Por Gregório de Matos. Então, vocês também vão se deparar com ele. E aqui é um poeminha só para vocês terem uma noção também, que ele fez referente à Bahia, que é a cidade onde ele nasceu, né? O estado onde ele nasceu. E aí ele canta sobre ela naquela época, né? A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, ali ele descreve o que é a Bahia, o que é a sociedade, o que é o povo dali, né? Um cuida da vida do outro, governa, não sabe nem governar a sua própria casa e quer governar a dos outros, né? A casa dos outros. Então, ele mostra bem o que é a sociedade daquela época baiana, tá? Gente, então a gente para aqui a nossa apresentação, tá?